Aleluia. Obrigado, Pai, pela sua bondade, sua fidelidade. Nós nos consagramos ao Senhor nessa manhã para aprender a sua palavra. Coloca o Senhor debaixo da sua poderosa mão e da sua inspiração para poder trazer o seu povo aqui nesse lugar o alimento, o nutriente para poder nos fazer a todos crescermos em espírito. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que essa é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, gente. Bom dia. Bom dia, obrigado. Vou botar só uma calça branca e ficar tudo Pai de Santo. Gálatas capítulo 6. Pai Danilo. Gálatas 6, 7. Tem umas 20 pessoas em Campina Grande nesse momento. Tem umas 15 lá em cima. Aqui fica vazio, né? Abriu? Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhe escrevendo, de próprio punho. Amém? Paulo escreve isso finalizando a carta aos Gálatas. E a carta dele aos Gálatas é você vai ter no Rema uma matéria chamada Gálatas. Esse ano ainda, né? E o grande centro dessa matéria, do ensinamento da carta de Paulo aos Gálatas, é uma briga que teve no início do cristianismo. No início da pregação do Evangelho, você teve uma grande confusão que está descrita em Atos, no capítulo 15. É claro que não é a mesma circunstância, né? Mas é a mesma discussão que havia, discussão teológica que existia na época. É a discussão que vai até os Gálatas. Atos 15, 1. Abre lá comigo. Atos 15, 1 diz assim: alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos. Abre aspas. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Vamos lá, o que aconteceu? A igreja de Antioquia foi a primeira igreja, foi a primeira cidade, Antioquia é cidade, né? Foi a primeira cidade que foi alcançada pela palavra, que não era uma cidade judaica. Antioquia era uma cidade dos gentios, ou seja, eram homens e mulheres que não tinham ascendência judaica,
e, portanto, não conheciam a lei, não tinham experiência com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não conheciam as antigas escrituras. O evangelho foi pregado em Antioquia. Em Antioquia foi quando, pela primeira vez, nós fomos chamados de cristãos, inicialmente de uma maneira pejorativa, porque Cristo naquela época não tinha uma grande imagem, né? Era simplesmente alguém que tinha morrido pelas mãos do próprio povo. Mas em Antioquia, grandes sinais, grandes milagres e grande acréscimo ao povo de Deus acontecia. Grandes sinais, grandes maravilhas se viam entre os gentios. E isso assustou os judeus. Lembrando que todo o início do cristianismo é judaico. E até hoje a gente tem um problema muito grande de entender isso, né? Muitas igrejas ainda têm essa dificuldade de entender e separar qual é a importância da lei, do Antigo Testamento e do judaísmo para o Evangelho. Alguns descartam completamente, outros já acham que a gente tem que abraçar tudo aquilo, inclusive a prática da lei. E de fato era o que acontecia. No livro de Atos, no início, os discípulos de Jesus, todos eram judeus. Amém, gente? Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Quando a gente fala que os judeus, o próprio povo, negou Cristo, a gente fala mais sobre a religião institucionalizada. A religião judaica nega o Messias. Agora, os primeiros discípulos eram judeus. Amém? O Pentecostes era uma festa judaica, que acontecia em Jerusalém. Povos que haviam sido espalhados, povos judeus que haviam sido espalhados pelas perseguições anteriores, iam para Jerusalém para a festa de Pentecostes. E nessa festa de Pentecostes, o povo judeu foi cheio do Espírito Santo. Amém? O povo judeu que cria em Cristo. Os discípulos judeus foram cheios do Espírito Santo. Amém? E aí, o que acontece? Na cabeça de muitos, o caminho correto era: você é judeu, você obedece à lei, você que está obedecendo à lei, aguardando o Messias, reconhece Jesus, e quando você reconhece Jesus, você recebe o Espírito e é salvo. Isso mostra melhor para a gente o choque que foi um povo que não tinha esse pré-requisito, sendo cheio do Espírito Santo. O povo gentio, sendo cheio do Espírito Santo, assustou os judeus depois que se converteram. E os fariseus que se converteram tinham muita glória, se gloriavam muito pela prática da lei. Paulo era um fariseu. E Paulo é o que mais combate, justamente por conhecer de dentro. Abre rapidinho comigo em Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Paulo vai dizer isso. Filipenses 3, 4. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, que era um costume judaico, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, pela justiça na lei, o apóstolo Paulo era irrepreensível, era considerado irrepreensível. E veja que, na sequência desse texto, a gente não vai ler, ele fala que o que para ele era lucro, ele passou a considerar como perda, ele passou a considerar tudo que ele era, nada. Estou sendo mais gentil do que Paulo, porque ele fala outra coisa, para poder ganhar a Cristo.
Voltem em Atos 15, por favor. Eu li o versículo 1 e 2, a partir do verso 3. A igreja os enviou. E ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, sempre eles, né? Que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Veja que muito cedo, as pessoas começaram a querer acrescentar coisas à salvação. Sabe, a primeira coisa do Evangelho é que a salvação é gratuita. A gente não faz nada, e a gente não precisa fazer nada previamente para ser salvo. Na cabeça do fariseu, você tinha que obedecer e observar a lei judaica. E hoje existem dissidências e seitas cristãs famosas, conhecidas, grandes, que acreditam exatamente igual aos fariseus. Exatamente, que você tem que observar as leis, que você tem que observar os sábados, que você tem que observar a lei alimentar. Até hoje existe. O que aconteceu com a carta de Gálatas na Bíblia deles, eu não sei. Mas ainda existe isso. E Atos também não podia estar, né? Em nenhuma carta de Paulo, na verdade. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. E toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Aleluia. Paulo foi criado no judaísmo para obedecer à lei. Paulo foi criado e era ativo nas convicções dele. Quando ele se encontra com Jesus Cristo, e ele passa a ser ensinado pelo próprio Cristo, ele muda e Paulo, como homem culto, como homem inteligente que era, ele consegue entender exatamente qual é o problema. O problema dessa interpretação legalista e de quanto isso pode nos afastar do verdadeiro evangelho. Ele tem esse tom em várias das suas cartas. Eu já li isso outras vezes aqui, mas eu sei que tem visitantes, então vamos ler de novo. Colossenses capítulo 2, nesse mesmo tom, nessa mesma sequência. Colossenses 2,16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Por que ele fala isso? Existe uma dieta restrita dentro do judaísmo do que comer e do que beber. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém,
encontra-se em Cristo. E olha como que Paulo levanta o tom aqui, a partir do verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Então, o que ele mostra? Que essa coisa da religiosidade, ela tem uma origem numa falsa humildade e em pessoas com o coração orgulhoso. A soberba é o princípio da queda. A soberba antecede a ruína. A soberba é o grande pecado motor da humanidade. Tudo que a gente pode errar começa pela soberba. Daniel falou aqui sobre os dízimos e ofertas, né? Basicamente, tem a questão de entender se Deus é bom ou não. E eu tenho certeza que ninguém nega que Deus é bom. E eu tenho certeza que ninguém nega que Deus é sábio e mais inteligente que a gente. É muito comum, às vezes, a gente ler um texto muito claro sobre qualquer coisa, qualquer mandamento divino, qualquer instrução divina para a gente. E a pessoa que sabe que Deus é bom e que sabe que Deus é sábio, olha para aquilo e fala assim, eu acho melhor não fazer. Como que um ser humano tem essa capacidade de saber que existe um ser que é não só a maior expressão do amor e da bondade, como também a maior expressão de inteligência? E fala assim, a minha ideia é melhor. Eu acho que, para mim, isso não funciona. Para mim, isso não serve. Pode ser, eu sei que está aí. E aí, a soberba nos cega. Não, mas tem que ver a interpretação. Tem texto que não tem confusão nenhuma de interpretação. Tem texto que tem, mais difícil mesmo. Agora, tem texto que não tem não, irmão. Tem muito texto, e os mais importantes não tem não. Os mais importantes, eles inclusive são repetidos em várias formas, vários lugares. Esse aqui, por exemplo, não tem muita interpretação não. Agora veja, Paulo começa não só a combater o farisaísmo, né? Mas ele combate toda forma de religiosidade, porque ele entendeu que a religiosidade, ela tenta emular, ela tenta fingir que é uma santidade. Ela é uma falsa santidade. Ela é uma falsa humildade. E o que é pior do que você buscar uma santidade e encontrar uma coisa falsa e ficar satisfeito com ela? Porque a verdade é que a falsa humildade, ela é muito mais fácil de ter do que uma humildade verdadeira. Uma falsa santidade é mole. Jesus fala em Mateus 23 sobre os fariseus que limpavam o exterior do corpo, é sempre mais fácil a religião. Então, na verdade, esses fariseus, eles tinham a religião como uma aparência de santidade, e eles tentavam mostrar, dizer, pintar, que a santidade deles, entre aspas, era mais santa. E para pensar, não é somente receber a graça, você também tem que se circuncidar. Parece que é algo a mais, parece que é um sacrifício a mais. Não, você também tem que obedecer. Você vai só receber e você não vai obedecer? Parece que é a mais. Parece que a religião é uma caminhada maior. Parece que você obedecer à lei de Moisés, pelo menos para eles, talvez, né? Significava um degrau acima dos gentios. E a defesa de Paulo, não só nesse primeiro concílio da igreja livre, em Jerusalém, né? Livre vai ser só em Nicéia. Primeiro concílio da igreja de Jerusalém, em Atos 15, provavelmente
no ano 54. E Paulo defende isso lá e defende isso através das cartas dele. Versículo 20 aqui. Ele diz: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo. E o principal, essa última frase: mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Os impulsos da carne precisam ser refreados? Precisam. O erro de quem acha que a graça é barata, né? É só receber Jesus. Receber Jesus, receber a graça, é o início de uma vida com o Senhor. Quando você pega essa vida com o Senhor, que é uma vida de, sim, refrear de verdade os impulsos da carne, e troca isso por não pode beber isso, não pode comer isso, não pode sair em tal dia, não pode fazer, tem que guardar o sábado, tem que circuncidar, você vai perceber que é realmente barato. A religiosidade, ela é um pecado terrível, porque ela engana o religioso, e ele acha que está agradando a Deus, fazendo coisas que não fazem o menor sentido. Que a própria palavra, no Antigo Testamento, o Senhor disse ao profeta que ele queria misericórdia e não holocaustos. Jesus, quando vai falar com os fariseus, que eles davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas eles negligenciavam os princípios elementares da lei: justiça, misericórdia, fidelidade ou fé. Você percebe que, para você, quando Jesus fala, e Paulo também fala, sobre a verdadeira santidade, ele fala de atributos mais abstratos. Justiça. Justiça é basicamente você se transformar numa outra pessoa. Exercer misericórdia, você tem que aprender a reagir exercendo misericórdia em todas as circunstâncias. Realmente é mais trabalhoso, porque você precisa mudar quem você é, por dentro. Entre fazer isso e não fazer nada, da sexta-feira, 6 horas da tarde, até sábado, 6 horas da tarde, eu acho que o segundo é mais fácil. É mais fácil. E a gente procura regra. A gente gosta de procurar regra. Quem chega na igreja costuma gostar de me perguntar o que pode fazer, o que não pode fazer. O que eu acho disso, o que eu acho daquilo. E aí, qual que é o risco disso? Se você encontra um pastor que é um abusador espiritual, ele vai te responder. Ele vai te responder o que você deve ou não deve fazer. Que carro você pode ou não pode comprar. Ele vai te responder e você vai ficar: que bom, eu tenho alguém para me santificar. Não tem. Você se santifica recebendo a palavra e mudando em você só aquilo que você sabe. Porque você não vai me entregar a real, vai? Não vai. Não vai, a gente não entrega não. Eu não entreguei não. Você não entrega. Você chega e você quer entregar, a primeira coisa é a religião. E aí, se te satisfazem com a religião, é horrível. Que tá aí, você fica ensoberbecido. O cara com 5 meses de igreja, ele fica se achando o próprio Jesus Cristo. Porque ele parou de beber. Entendeu? Que nem é uma instrução da palavra. A palavra fala sobre moderação. Aleluia. Está aqui? Pastor, mas não, eu só estou falando o que a palavra fala. Tá bom, gente? Vocês me amam? Obrigado. Então eu entendi. Isso aqui então pode tudo, né?
Na verdade, irmão, o buraco é tão mais embaixo. Eu comecei essa pregação falando que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo. E assim, a gente não é agricultor, né? Talvez a gente tenha que refazer esse exemplo. Mas eu não sou tão bom de refazer exemplo. Então eu vou tentar explicar dentro do que o próprio apóstolo Paulo ensina. Lá em Gálatas. Vamos passar pela carta de Gálatas. Primeiro no capítulo 1. A partir do verso 6. E acontece na igreja da Galácia a mesma coisa que aconteceu em Antioquia. Chega um povo lá e fala que eles tinham que circuncidar, e eles começam a querer circuncidar mesmo. No verso 6, Gálatas 1,6, diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, outra fé. Parece uma coisa pequena, mas não é. É outra linha de raciocínio que vai te levar para outro lugar. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, olha a gravidade do que Paulo fala. Ou um anjo do céu prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado, ainda que nós. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno, e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. O que Paulo está dizendo? Se ele fosse, ele tinha todos os motivos naturais para apoiar e concordar nessa ideia da justificação pela lei. Porque, de fato, ele já era avançado nisso, ele já era reconhecido nisso. Mas ele recebeu a graça pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o ensinamento pelo próprio Cristo. E ele rompe, ele briga com as pessoas por causa disso. Capítulo 2 de Gálatas, ele vai falar, 14 anos depois, versículo 1, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr o risco, para não correr ou ter corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, os que eram então não fazem diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada, pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, que eram os gentios, assim como Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, aos judeus, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me fora concedida,
Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram que devíamos nos dirigir aos gentios, e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei a fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, ele está remetendo o que aconteceu lá, né? Em Jerusalém, em Atos 15. Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes que chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Por quê? Porque no judaísmo, o judeu não poderia comer com o gentio. Então, enquanto os judeus não chegaram, Pedro estava lá no meio de todo mundo. Quando os judeus chegaram, ele fingiu de, não, eu não começo com esses caras não, eu estou de boa. É diabólica a pressão que a religião faz, irmãos. Diabólica. Jesus fala aos fariseus, em Mateus 23, que eles fechavam as portas do céu, pelas quais nem eles passariam. E é isso que a religião faz. Além de não santificar, né? Porque ela... Os demais judeus, versículo 13, também se uniram a eles nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Amém? E agora então, pastor? Eu não preciso fazer nada? Na mesma carta aos Gálatas, tem uma passagem muito conhecida, e que talvez agora, com esse contexto todo, você pode ter um entendimento melhor sobre ela, que está no capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Gálatas 5:13. Diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Amém, gente? Amém. Vocês são livres. Vocês fazem o que vocês quiserem da sua vida. Vocês são salvos. Amém? Amém. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, se vocês vivem em briga, em contenda, discussão, maledicência, um reclamando do outro, murmuração, chatice. Chatice é um resumo bom. Picuinha, eu acho que é mais. Deixa eu te perguntar, é possível eu ser circuncidado e ser chato? Sim. Circuncidado, guardar sábado, não comer camarão e ser um porre? Inclusive, é o mais comum. Quanto mais rígido e quadradinho o cara é, mais insuportável ele se torna. Não é? Eu que já olho para todo mundo com olhar de julgamento. Chegou um irmão um pouquinho diferente. Esse quadradinho não costuma gostar muito de mim também não. A pessoa chega, senta, me vê pregando, já não gostou da brincadeira que eu fiz com o pessoal da música, já não. Por quê? Porque a religião é um câncer, irmãos.
E é um câncer que te mata mesmo. Porque ela não te leva à santificação, não. Porque você pode ser religioso e ser uma pessoa absurdamente carnal. É possível, tanto que você tem religiosos, absurdamente religiosos, que não são salvos. Aleluia. Se vocês se mordem, devoram uns aos outros. Tome cuidado para não se destruírem mutuamente. Verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito. E de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Falei rápido, né? É porque é um monte de coisa. Mas no capítulo 6, ele fala, e eu comecei essa ministração com isso, né? Ele diz, o que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. E o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui ele fala das obras da carne. Ou seja, se eu praticar isso, se eu viver nessa prática de obra da carne, o que eu vou colher? Destruição. Amém? Ah, entendi, pastor. Isso é uma lei espiritual, sobrenatural e misteriosa. Não, gente, isso é prático. Vamos pegar aqui alguns aspectos. Simples. Se você é uma pessoa que semeia, versículo 20 fala idolatria, feitiçaria, ódio. Se você é uma pessoa que está sempre odiando todo mundo, você vai ser uma pessoa extremamente amada ou extremamente odiada? Se você está sempre nervoso com todo mundo, sempre irado, qualquer coisa te tira do sério, você não se controla, o que você vai colher? Paciência? É natural. Eu não estou isolando ou dizendo que não existe o aspecto espiritual e sobrenatural. Eu estou dizendo que o natural, ele é muito visível. Uma pessoa extremamente ciumenta, por exemplo, eu já fico desconfiado. Muito ciumento, eu fico desconfiado. Começa a procurar pelo em ovo, eu fico desconfiado. Fiquem tranquilos. Ah, mas um ciúminho é bom. Bom para destruir casamento. Bom para provocar amante. Aí é fácil. Mas é verdade, gente. Não é bom. Obra da carne não é bom de maneira nenhuma. Egoísmo. Você é egoísta. Você só procura o seu. Você não estende a mão nunca para ninguém. Quando que, sendo egoísta, você vai colher generosidade? Natural, gente. É natural. A palavra fala que a paz se semeia para os pacificadores, né? No versículo 22, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você é uma pessoa mansa, dificilmente, eu não estou dizendo que o mundo não é injusto, assim como o egoísta um dia pode ser alcançado por um ato de altruísmo e isso mudar o coração dele. Pode ser que alguém que seja pacífico, um dia seja injustiçado com alguma atitude belicosa, de guerra para cima dela. Mas se você sempre é pacífico, as pessoas vão ter paz com você. Se você sempre é generoso,
você vai semear generosidade para você. Amém. Tudo que a gente semeia, a gente realmente colhe. E realmente não tem um exemplo melhor do que a semeadura, porque a semeadura, ela tem um aspecto de fé. Você planta uma semente e você não sabe quando você vai colher e nem se você vai colher. Por isso que Paulo fala sobre essa questão de semear, né? Você semeia o tempo inteiro. Você se transforma num semeador. A religião, ela tenta te transformar em alguém que simula estar semeando. Que está fingindo que está jogando semente, mas não está jogando nada. Está jogando farinha no chão. Estou semeando aqui. E, na verdade, o que ela está semeando de verdade é para a carne. Por isso é tão perigoso você ficar muito ligado em pode, não pode, deve, não deve. E não buscar se transformar pelo que Paulo fala aqui em Gálatas 5. Ah, mas é muito difícil, eu sou muito nervoso, então você vai ter que deixar de ser. Não é possível? Claro que é. Já tentou? É porque a gente acha que eu sou assim. E pior, alguns acham que Deus te fez assim. Agora, se Deus te fez assim, então Deus te fez para pecar. Para depois brigar com você porque você está pecando. Deus não fez a gente assim não, gente. Isso é uma mentira. Ah, Deus me fez nervoso. Não, você ficou nervoso, vai saber por quê. Ah, não, Deus me fez ignorante. Não, foi você que ficou. E você pode ir para o outro caminho. Ah, Deus me fez assim, sem paciência. Aí tem um monte de vídeo tosco de rio, né? Ah, uma pitada de amor. Você quer, errei na impaciência. Gente, Deus me fazendo, né? Gente, todo mundo pode mudar. Todo mundo pode mudar. E se você não mudar, não reclama de colher daquilo que você está semeando. Aleluia. Você precisa mudar. Porque de Deus não se zomba. Se você semeia coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Sabe, eu tinha muita dó antigamente de algumas coisas, né? Às vezes você vê aquele pessoal bem velhinho, abandonado, né? Olha só, abandonaram a senhora, tem 17 filhos, não teve um que voltou para cuidar. Não é assustador? E está errado mesmo, viu, gente? Independente de como tenha sido. Agora, não é estranho que uma mãe com 17 filhos, que criou tão bem seus filhos, se ela criou tão bem, por que nenhum voltou para ajudar? Alô? É que depois que a gente colheu, se a gente semeou mal, a gente reclama da colheita. Aí a culpa, que é minha, eu boto em quem eu quiser, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Filhos desnaturados. Ah, quem criou? Porque tem os filhos que não abandonam os pais por nada. Não tem? E tem os filhos que nem ligam. Eu não estou dizendo que sempre vai ser culpa dos pais, não estou falando isso não. Agora, você entende que quando existe um padrão, você tem um monte de gente, e essa pessoa não conseguiu inspirar amor em ninguém.
Não me odeiem por falar a verdade. Tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Triste ou não, difícil ou não, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Agora, isso é uma notícia boa. Eu já vi muita gente que fala de Deus não se zomba como uma coisa de quem tem medo, né? De Deus não se zomba. Cuidado que de Deus não se zomba. Parece que Deus não gosta de piada, de brincadeira. Tem gente que acha que de Deus não se zomba, é porque, tá vendo, ó, foram zombar de Deus no carnaval, teve enchente. O povo enlouquece com uns misticismos completamente equivocados. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Embora a gente seja salvo pela graça e não por nada que a gente faça, ele está dando uma dica de ouro. Embora Deus seja seu pai, embora você seja salvo, presta atenção no jeito que você vai viver a sua vida de salvo. Se você viver como um carnal, você vai colher para a carne. E, gente, isso é óbvio. Eu sou salvo, mas eu continuo um chato. Eu sou salvo, mas eu brigo com todo mundo. Eu falo mal de todo mundo. Eu sou desagradável com todo mundo. Não sou generoso com ninguém. Eu sou egoísta. Eu busco só para mim. Essa pessoa, ela mesmo sendo salva, ela nem consegue ser um bom testemunho de Cristo. E aí o povo de fora olha e fala assim, tá vendo? Esse cara é crente, e é esse porre. Para ser crente igual a ele, eu prefiro não ser. E aí pior, ele ainda perde uma possibilidade de galardão. Porque nós temos o Ministério da Reconciliação. O povo olha para a gente procurando ver Cristo. Aí olha para o cara e vê um cara carnal. E ele fala assim, eu não vou na igreja, não ficar igual esse cara, eu não vou não. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Ficar igual esse cara, eu não vou não. Ele perdeu a salvação dele por isso? Ainda não, talvez, não sei. Não sou porteiro do céu, não sei como é que funciona. Mas o que é a vida com Cristo? A vida do arrependido. Uma vida em que você esquece e você busca matar quem você era. Paulo matou o eu religioso dele. Ele falou assim, eu considerei tudo que eu achava que era bom como nada. E agora eu estou buscando conhecer Cristo. Essa é a manifestação do fruto do Espírito. Andar em amor, paz, alegria, paciência. Aqui parece que são coisas que são reações, mas não são não. São ações. Amor é uma ação. Eu posso estar sentindo o que eu quiser. Eu já confessei algo aqui, vou confessar para vocês de novo. Paciência não é uma virtude natural minha. Às vezes eu estou com uma cara de paciente, por dentro está tendo uma Segunda Guerra Mundial dentro de mim. Enquanto eu estou assim, ó. E aqui, não é hipocrisia. Aqui dentro, a Alemanha tentando invadir a Rússia no inverno. O negócio está... Não é maquiagem, irmãos. É que eu domino a mim mesmo. Eu me domino. Eu aprendi a ser paciente. E hoje essa guerra não é tão forte mais. Hoje eu consigo, tranquilamente, ser paciente. Amabilidade, bondade. Bondade é uma atitude. Você vê alguém precisando de ajuda, você vai e ajuda. Qual que é a dificuldade disso? Mansidão
Você não ser aquela pessoa estourada. Qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que o pessoal tem medo de falar alguma coisa para ela? E precisa falar aquilo para o irmão. Não, vai você. Não. Que coisa ruim isso. Não é? A palavra fala para a gente se corrigir uns aos outros. É a correção que faz a gente crescer. Amém, gente? Você sabia disso? Deixa eu fazer a pergunta que eu sempre faço. Tem alguém aqui que é perfeito? Porque aí eu vou te excluir. Alguém aqui é perfeito ou não? Não? Jura? Não é possível. Parece, olhando daqui. Mas olha, estou sendo honesto. Se você não é perfeito, você tem coisas a ser corrigida, não é? Se alguém te corrige, então, essa pessoa está te ajudando a se aperfeiçoar, não é? Então, essa pessoa é mais amiga sua do que qualquer outra pessoa. Eu estou falando de uma correção com mansidão. Você vai ficar com um sorriso amarelo na hora, você vai ficar sem graça, porque é ruim ser corrigido também. Por mais que eu saiba que eu não sou perfeito, quando alguém vem me corrigir, você fica... Normalmente, a primeira coisa que a gente tenta fazer é se justificar, né? Não, é porque isso aqui, na verdade, não sei o quê. Mas não, irmão, você errou e beleza. Não é? Sabe o que te faz ser hábil para ser corrigido e hábil para ser aperfeiçoado? Você ser manso. Porque se você é aquela pessoa que toda hora que alguém vai te corrigir, você explode, não aceita, justifica, não é, pronto, acabou, ninguém mais te corrige. Graças a Deus, não gosto de ser corrigido. Beleza, você vai continuar sendo carnal a vida inteira, e você vai colher disso, não é? Dói um pouco você praticar isso. E isso também quer dizer sobre semeadura. Porque semeadura é você abrir mão de uma coisa que você tem, crendo que ao lançar aquilo no solo, vai dar frutos muito maiores. É muito bom. Mas primeiro você tem que abrir mão. Primeiro você tem que lançar. E não é lançar uma semente, não é agricultura de precisão. Você tem que lançar o tempo todo. Você tem que ser manso e humilde de coração, como Jesus ensina em Mateus 11, 28. Você tem que ser manso o tempo todo. Bondoso o tempo todo, fiel o tempo todo. Fidelidade é um conceito absoluto. É impossível você ser fiel às vezes, né? Você casaria com alguém que é fiel às vezes? Não, eu fui fiel de segunda a sexta, eu sou extremamente fiel. Sou fiel 364 dias no ano. O negócio é que dia 7 de janeiro, para mim, é um... meu marido é ótimo, ele é fiel, é só 7 de janeiro que eles... Mas é só um dia. Você acha bom? Isso aqui é para viver uma vida no Espírito, irmãos. Amém? Uma vida no Espírito. Versículo 24 de Gálatas 5 diz assim: os que pertencem a Cristo, você pertence a Cristo? Crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você é de Cristo, a sua busca não vai ser viver uma religião, como pode, não pode, faz, não faz. A sua busca vai ser mudar a sua essência. Você vai mudar a sua essência. Você era nervosinho, você agora é pacífico. Você era ciumento, agora você vai aprender a confiar. Mas isso não importa. É sobre você. Você era egoísta, agora você vai ser altruísta. Mas mais nada. Você era descontrolado, agora você vai ter domínio próprio.
Eu acho interessante, a gente falou sobre a questão da abstinência, né? Tem gente que ou está de regime, ou come o planeta inteiro. Não, gente, você pode se dominar. Amém? Você pode se dominar. Saber a hora de parar, saber a hora de começar. O equilíbrio é você saber se dominar. Amém? Sem compulsão de nada. O homem de Deus se domina em todas as coisas. E o que Paulo fala? Não é uma ordenança. Ele fala, se você pertence a Cristo, você vai crucificar a sua carne. E de novo, é muito mais fácil você parar de fazer coisa no sábado. A gente está na quaresma, né? Esqueci. A quaresma é uma coisa genial. Porque o povo vai para esbórnia no carnaval, se arrebenta, esquece o país que está vivendo, e aí fica 40 dias sem comer carne. Sem beber, sem comer carne. Não, porque eu estou me purificando. Tá nada, você está se enganando. Porque termina a quaresma, já está pagando o boleto do próximo carnaval. Está se enganando. Ainda olha para você, você não jejua, não? É incrível. Você não jejua na quaresma? Não funciona assim, irmãos. Nós temos uma nova vida. A gente não tem 40 dias de cortes. Nós temos uma nova realidade. E quando a gente trabalha para mudar a realidade, aí a gente semeia para algo melhor. Aí eu vou ter uma mudança de vida. Quinta-feira agora foi meu aniversário. Já cantaram parabéns, tudo certo. E eu recebi tantas mensagens legais, gente. De tantas pessoas, né? Eu não... Às vezes eu não sei o que acontece, porque assim, você vai mudando a sua vida e você vai fazendo coisas. E realmente, algumas coisas foram sementes, que eu lancei há muito tempo, com algum, com outro, e as pessoas vêm e falam, olha, você fez isso por mim, isso deu certo, você me ensinou isso, um dia você falou isso comigo, e minha vida melhorou, e meu casamento mudou. E eu me sinto um pouco indigno, assim, pô, eu dei um conselho, sabe? Eu mostrei um texto da Bíblia. Eu não fiz uma campanha de 30 dias de jejum pela pessoa, para o casamento dela melhorar, não. Eu ensinei um negócio, e assim, meio que é meu trabalho, né? É o que eu tenho que fazer da vida, é o que o Senhor me chamou para fazer. Então eu não me glorio nisso, não. Mas é legal, não é? E olha que legal, você lança uma coisa pequena, mas você colhe o carinho do povo. A vida é assim. Se você muda a sua semente, se você se transforma numa pessoa que está pronta, disponível para lançar coisas melhores e para viver de uma maneira melhor. Sabe, se eu fosse o impaciente que eu era antes, eu não teria lançado várias sementes. Fulano quer conversar com você, nem a pau, manda ele. Alguém chega para mim e pede um conselho, você não sabe isso aqui. Que eu antes era assim. Mas não, hoje você vai semeando. E às vezes eu fico com síndrome de impostor, porque as pessoas me agradecem com, nossa, você fez isso, você fez aquilo, e eu penso assim, eu não fiz nada. Mas sabe o que eu fiz de verdade? Eu obedeci a palavra, me transformando. E aí, quando a gente faz isso, a gente se torna um dispenseiro do Senhor. As pessoas chegam perto da gente e colhem algo.
naturalmente, sem força sua. Que coisa maravilhosa, realmente é verdade a palavra que Paulo diz. De Deus não se zomba, tudo que você semeia, você colhe. Se você semeia para a carne, você colhe destruição, mas se você semeia para o Espírito, você colhe vida eterna. É tão bom, gente. É tão bom desfrutar de colheita. Nossa, pastor, pelo amor de Deus, eu semeei nada de bom na minha vida inteira. Que pena, mas olha, está em tempo de você pegar novas sementes. A religião não tem os faróis, o evangelho, né, não tem os faróis virados para trás. Pelo contrário, daqui para trás, o sangue de Cristo te perdoou de todos os pecados. Pode ser que uma coisa ou outra ainda você esteja colhendo, ou, né, a gente querendo a graça do Senhor para amenizar as coisas. Mas sabe, você tem uma nova vida. E você pode mudar a sua vida a partir de agora. Você pode lançar novas sementes a partir de agora. Em Gálatas 6, para a gente encerrar, fica de pé, por favor. Eu quero ressaltar o verso 9. Em que ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, é possível a gente ficar cansado de ser espiritual. Cansa, porque às vezes cansa, às vezes dá um trabalho mesmo. Para ser semente tem que ser. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe, eu já desanimei de muita coisa na minha vida, mas eu não vou desanimar de fazer o bem. Eu não vou desanimar de me transformar. Eu não vou desanimar em crucificar a minha carne, em mudar a minha agenda. Sabe, irmão, quando eu converti, eu mudei a minha vida, eu mudei a minha agenda. Eu ia para fora do Brasil, eu fiquei, eu fui fazer o rema. Eu não sabia que eu ia mudar, eu não sabia o que Deus ia fazer com a minha vida, não. Mas igual eu ministrei outro dia aqui, né? A gente tem uma coisa do controle. Esse controle da nossa vida é carnal. Simplesmente obedece a palavra, irmão. Obedece. Crê que Deus é bom, é sábio. Obedece isso aqui. Não confunde a palavra verdadeira com religião. Não confunde. Mas o que você vê que é evangelho, que não é religião, é evangelho, é isso aqui. Obedece. Porque tem bom fruto para quem semeia fidelidade no Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pelas sementes que o Senhor tem nos dado nesses dias. Por tudo que pela palavra o Senhor nos acrescenta. Para que possamos, dia após dia, crucificarmos a nossa carne. Trocarmos sementes ruins por sementes boas. E participarmos da colheita, Pai. Que outros semearam nesse lugar. Mas nós, os que estamos aqui, tanto que semeamos e permanecemos, colheremos de tudo aquilo que semeamos. Nunca nos desanimando de fazer o bem. Obrigado por um povo fiel, firme, amoroso, alegre, pacífico, bondoso, manso, com domínio próprio. Obrigado, Pai, por um povo amável. Seja a amabilidade nossa conhecida por todos. Perto está o Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo seu Santo Espírito nos conduzindo a todas as suas virtudes, não somente no dia de domingo, mas em todos os dias da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a percebermos em nós aquilo que nós precisamos transformar, mudar, crescer e melhorar, porque o nosso objetivo é sermos aperfeiçoados pela sua palavra, Senhor.
Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão em paz. Sejam abençoados na prática da sua palavra. 19 horas temos mais um culto.